Olá, gente. Eu tô aqui hoje com a Letícia Portela. Ela trabalha hoje como engenheira de software na Stripe. Ela tem um bacharelado e mestrado em oceanografia e mudou de carreira através da comunidade Python brasileira, com a qual ela tem longa história. Ela foi diretora da Associação Python Brasil entre 2017 e 2019 e organizadora de vários eventos como Young Girls, Python Sul e Python Brasil. Ela também é uma das anfitriãs do Pizza de Dados, o primeiro e mais amado podcast sobre ciência de dados. Letícia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje para compartilhar a tua história e teu conhecimento com nossos ouvintes. E a primeira pergunta que eu geralmente faço às pessoas é como é que eles começaram em TI, né? Mas no teu caso, você começou com oceanografia, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse começo, como é que você viu que oceanografia era algo que te interessava? Oi, Marcelo, muito obrigada por me ter aqui. O começo, bom, há muito tempo atrás eu tinha que escolher uma profissão, né, para seguir na faculdade. E na verdade eu estava inclinada a ir para ciências biológicas, mas foi a minha mãe conhecia um oceanógrafo e achou que as ciências biológicas não era muito a minha cara, e de fato não era, eu teria desistido certamente do curso, porque dentro da oceanografia eu tive muitas aulas de biológicas e era a matéria que eu, de longe, menos gostava. Mas então ela me apresentou essa profissão e a gente estava em busca de profissões que fossem diferentes, que o mercado não estivesse saturado. E eu comecei a estudar e me apaixonar. A oceanografia é muito apaixonante, assim, ela é uma coisa maravilhosa. Ela é uma ciência multidisciplinar, então a ideia é que você tem um profissional que consiga dialogar facilmente com qualquer área. Então, dentro da faculdade, eu tive muito cálculo, mas ao mesmo tempo eu também tive muitas matérias de biológicas, de química, eu tive muita química, basicamente a oceanografia é dividida em 5 áreas. Física, que é basicamente estudar a parte, né, mais fluida do oceano, então ondas, marés, vento. A geológica, que é estudar a geologia, química, a biológica, e tem uma quinta que é mais parte de gerenciamento, né? De como que você gerencia esse recurso. Então ele é um curso apaixonante, né? E também tem um pouco de idealização em cima dele, de que você vai ficar na praia e que você vai ter paisagens incríveis e maravilhosas. Então, foi em busca de algo diferente que eu caí nessa faculdade, nessa profissão. E Letícia, conta um pouquinho pra gente como é que foi a faculdade em si, que você está falando dessas disciplinas todas, mas conta um pouquinho mais pra gente como é que foi o estudo na faculdade, qual foi a faculdade que você cursou no Brasil, na área de oceanografia também? Eu fui da primeira turma de oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Eu fiz 6 meses antes na Univale, em Itajaí, mas eu desisti porque era uma universidade paga, eu tive alguns problemas pessoais que eu tive que desistir, eu não podia, não tinha mais recurso. E aí eu passei, logo em seguida abriram um curso para oceanografia na UFSC e eu passei lá. E eu tive muita sorte, porque o curso ele foi todos os professores que tinham algum tipo de envolvimento na oceanografia criaram esse curso e eles não tinham recurso, né, assim, para contratar professores e tudo, então, e eram professores muito experientes, muito bons. Então, eu tive aula com, assim, o que eu considero um dos melhores professores que eu poderia ter dentro da universidade. Por causa disso, porque eram esses professores muito experientes, com muito tempo de casa, que estavam formando esse curso. E isso foi um privilégio gigantesco, inclusive porque a gente estava formando o curso, então a gente teve muita oportunidade de que se o professor ele não estava, se por um acaso vinha um professor substituto ou de um outro departamento e ele não estava à altura do que a gente esperava, a gente tinha um poder de falar com a coordenação e dizer que, olha, esse professor não está trazendo o que a gente espera. Então eu tive muita sorte nesse sentido. E ele é um curso assim que, como eu falei, ele é muito multidisciplinar. Então eu tive muito cálculo, eu tive 4 ou 5 disciplinas semestrais de cálculo. Eu tive muita física, mas eu também tive muita biologia. Então ele é um curso assim que te dá um pensamento crítico muito grande e muitas oportunidades de aprender coisas diferentes. O que por um lado é muito bom,
porque você aprende muitas coisas. Por outro lado, é muito difícil, porque você não vira especialista em nada, né? Era uma das coisas que eu sentia bastante falta, assim, era chegar no fim do curso e ter uma coisa mais, assim, profunda. E é um curso que ele efetivamente, quando você entra, assim, muita gente acha que é biologia marinha, né? E não é. É muito pelo contrário. Então é um curso que acaba frustrando muitas pessoas também por causa disso, porque a base matemática, física é bem intensa e puxada, e normalmente é a parte que as pessoas mais têm dificuldade, né? Letícia, e você terminou a tua graduação, você foi direto para o mestrado? Como é que foi essa transição, essa chegada ao teu mestrado, que obviamente gerou interesse e você prosseguiu para o mestrado, correto? Não, na verdade, um pouquinho antes, um ano antes um pouco mais de um ano antes de eu me formar, eu consegui um estágio numa empresa de consultoria, basicamente consultoria em engenharia portuária. Então, eu trabalhava com a parte de desenvolvimento e ampliação de portos, principalmente na área. Então, por exemplo, assim, você tem um porto e você quer saber se o regime de correntes e ventos vai gerar uma tensão nas cordas que vai fazer com que o porto aguente ou não aguente um determinado navio. Então, a gente fazia muitas simulações numéricas para poder tentar entender o melhor jeito de criar um porto do zero, ou se o porto que existe, ele suportaria um navio maior dado o regime de correntes, ventos, ondas, etc. Então eu entrei nesse estágio nessa empresa e foi maravilhoso, assim, eu trabalhei com pessoas muito incríveis, eu pude estudar muita coisa de engenharia civil também, e ao mesmo tempo muita coisa de engenharia náutica. Então foi um estágio muito interessante, assim. Eu aprendi umas coisas muito diferentes e eu adorava. Só que assim, dentro dessa carreira que eu tava criando, eu percebi que a maioria das pessoas que eu trabalhava, que eu me espelhava, tinham um mestrado. E então eu pensei, bom, eu quero continuar investindo na minha formação, a minha empresa me incentiva a fazer isso, a UFSC também estava abrindo o curso, eu fui o primeiro, acho que eu fui da primeira turma de mestrado da UFSC, sempre os primeiros, né? Então, na verdade, eu me formei em 2014, eu comecei o mestrado em 2015, mas na verdade eu me formei em 2013 e aí eu fiquei 2014 todo só no trabalho e depois eu entrei no mestrado em 2015. Então, na verdade, o mestrado ele foi uma maneira que eu encontrei de continuar tentando evoluir dentro da área e dentro daquilo que eu estava trabalhando naquele momento. Mas, de uma maneira muito engraçada e irônica, o mestrado me levou para a programação e me levou a mudar de área. Então, eu entrei no mestrado por um motivo e os caminhos tortuosos da vida me levaram para essa outra área completamente diferente. É muito interessante o que você mencionou aqui do teu estágio também, né? Que você pensa como você falou, você pensa de oceanografia, você parte sempre para a parte biológica da coisa, mas você tem muita aplicação física, química e tal. E você entrou no estágio e fazendo essa análise para ver se o porto conseguiria suportar que tipo de navio, né? Muito interessante esse trabalho. E aí você foi para o mestrado e aí você começou a gerar a necessidade de aprender programação. E você mencionou para mim, acho que você começou você mencionou offline que você começou com MATLAB. Dá para você contar para a gente um pouquinho desse começo? Como é que foi que pintou essa necessidade de aprender a programar e aprender o MATLAB? Então, na verdade, a oceanografia, na verdade, mesmo a biologia, que a gente acha que é uma coisa tão afastada da matemática, ela precisa de uma base de estatística e de trabalhar com dados, né? Logo que eu comecei a faculdade, no meu segundo ano, eu consegui um estágio num laboratório como uma bolsista de iniciação científica, e eu trabalhei com análise de dados geológicos. Então, uma boa parte do meu trabalho foi análise de dados usando o MATLAB. Isso já no segundo ano de faculdade, muito tempo antes de eu entrar nessa empresa e no meu mestrado. A oceanografia, ela tem muitas
tem cursos e muitas bases que você vai precisar do MATLAB, inclusive dentro das próprias disciplinas. Então, foi uma coisa que foi me dada dentro da faculdade. O que aconteceu foi que, primeiro, eu vi que aquilo era muito legal e que eu tinha uma determinada facilidade com aquilo, e eu comecei a ver os potenciais, então, o que eu podia fazer com aquilo. E aí, eu me apaixonei. Eu fui fazer um estágio na Marinha do Brasil, lá em Arraial do Cabo, com o professor Leandro, maravilhoso. E dentro desse estágio eu conheci alguns oceanógrafos que também eram programadores. Eles eram os dois. E essas pessoas me falaram, eu estava apaixonada por MATLAB, mas essas pessoas falaram para mim, olha, MATLAB é um software pago, é caro, é difícil, só serve para analisar dado. Então, por que você não olha o Python? Python tem. Aí eles começaram a me estimular a aprender Python. Então, era bem legal, assim, às vezes eles me davam uns desafios do tipo, como que você faz isso em 2 linhas? E eu tinha que ficar quebrando a cabeça, assim, era um ambiente que me estimulou muito a estudar computação. E aí eu fui levando os dois, né? O MATLAB, entre aspas, profissionalmente, porque era o que era requerido para o meu mestrado, era o que era requerido no meu trabalho posteriormente. E o Python era aquela coisa de paixão, de amor, de uma coisa que me estimulava, mas que eu não via futuro naquilo. Era só hobby mesmo. Quando eu fui trabalhar, logo nos meus primeiros meses, eu tinha que fazer um. Então, a gente tinha um comandante que fazia simulações de manobras de navios num simulador numérico. Depois a gente exportava os dados, né, da simulação, gerava que é um shapefile, né, um arquivo vetorial com a direção e a posição do navio em vários momentos, e fazia mapas com a direção das ondas, a direção do vento e a posição do navio em cada momento do tempo até o final da manobra. Só que isso era um trabalho extremamente tedioso, lento, porque eu tinha que carregar muitas imagens de satélite para colocar por baixo, o que deixava o software muito lento. E isso me gerava assim uns 3, 4, 5 dias de trabalho, dependendo do tanto de manobras que a gente estava falando e do quão errado eu tivesse. Porque eles tinham que ser padronizados, então se eu errasse, eu tinha que ter um template padrão. Enfim, era muito chato. E aí a minha gerente tirou férias logo que eu comecei a trabalhar, assim, alguns meses depois. E eu falei, quer saber? O ArcGIS, que era o software que eu trabalhava na época, é programável em Python. E se eu conseguisse fazer esses mapas automaticamente? Então, eu gastei um mês do meu estágio fazendo essa integração e eu consegui. Então, o meu trabalho, que era 4 dias, virou 15 minutos, porque eu deixava um mapa pronto, eu passava um arquivo TXT com as informações que precisavam ser alteradas, o gráfico do shapefile que a gente gerava via MATLAB, e então aquilo para mim foi o primeiro programa útil, assim, em Python que eu fiz e que me economizou dias de trabalho. E aí aquilo foi assim, mudou minha vida, sabe? E aí foi a partir daí que eu me interessei mais em programar, e quando eu entrei no mestrado eu queria fazer tudo em Python, todo o processamento em Python, eu queria usar Python em qualquer coisa. E agora, já falei tanto que eu nem lembro da pergunta, mas foi mais ou menos esse o caminho que me fez aprender a programar. É muito interessante ver essa evolução também. É também interessante você ver que você entrou na oceanografia, mas como você mencionou aqui, dados são fundamentais e a partir dessa necessidade de analisar dados, analisar o processo aqui da navegação, você chegou ao MATLAB, também chegou ao Python, e isso começou a levar a tua carreira numa outra direção. Mas conta um pouquinho mais para a gente sobre essa evolução com Python, e você continuou no teu mestrado e tal. E como é que foi até você chegar, você está trabalhando com Python, criou as tuas automações, tudo no mestrado você está usando Python onde possível e tal. E como é que você começou a chegar e ter relacionamentos com o pessoal da comunidade Brasil de Python, e como é que você chegou finalmente a fazer parte da associação Python Brasil e ser diretora nessa associação? Posso ser, posso ser muito detalhada ou pouco? Vou tentar ser
não muito detalhada e a gente pode se aprofundar conforme a conversa for levando. Na verdade, foi assim, como eu falei para você, o Python, ele virou uma questão de apaixonar mesmo, assim, eu comecei a ver as possibilidades e eu fiquei pesquisando, eu entrei em vários grupos online e tal, e eu vi que ia ter o primeiro encontro da comunidade em Floripa. E eu chamei um amigo meu, muito programador na época, muito próximo, falei, vamos comigo, eu tô com vergonha e tal. E uma hora antes ele cancelou comigo. Falou, eu não vou, tô com preguiça. E eu decidi ir sozinha. E foi uma coisa, assim, muito interessante, porque eu cheguei lá e eu fui muito explícita. Olha, eu não sou uma programadora, eu faço isso, isso e aquilo, mas eu não sou uma programadora. E todos, só tinham homens, claro, falaram pra mim, não, você é programadora sim, e isso que você faz é programação e tal. Aí começaram as palestras daquele encontro e, bem, você pode imaginar o que é uma pessoa que só fazia uns scripts de hobby começar a ver palestras sobre web development, né? Desenvolvimento web. Foi, como disse a minha mãe, um burro olhando um palácio. O que era aquilo? E eu me senti muito mal e durante todo o encontro eu fiquei pensando o que eu tô fazendo aqui? Tipo, por que eu tô gastando essas horas da minha vida? Só que eu fiquei sentada numa área que era meio impossível eu sair de uma maneira discreta. Então eu fiquei lá as 4 horas, mas as 4 horas foram horríveis pra mim. E eu fui embora. E eu falei, eu não vou mais voltar, eu acho isso um absurdo. Tipo, esses caras estão me enganando, estão falando que eu sou programadora, mas eu claramente não sou, porque eu não entendo nada do que está sendo falado. O Mário Sérgio, que foi presidente da Python Brasil na mesma gestão que eu, ele foi o cara que puxou esse primeiro encontro e ele é uma pessoa muito preocupada em diversidade. E ele viu que eu nunca mais voltei nos encontros. E não era muito difícil perceber se você tivesse um olho um pouquinho mais acurado, né? Porque eu era a única mulher e os encontros seguintes não tiveram nenhuma mulher. E aí, ele e alguns outros homens daquela comunidade se organizaram e contrataram um outro cara que trabalhava com análise de dados. E pediram para ele dar uma palestra. E nesse encontro que ele foi dar a palestra, eu não lembro quantos, mas eu quero dizer que foram assim umas 3 pessoas, o Mário Sérgio, o cara que ia dar a palestra, o Ivan, maravilhoso, e eu acho que mais gente me mandou mensagem falando, poxa, no próximo encontro vai ter uma palestra, poxa, super sua cara, vem, e assim, uma preocupação em me trazer de volta, sabe, em me fazer me sentir pertencente àquele grupo. E quando eu cheguei lá, todo mundo me recepcionou de uma maneira tão incrível e todo mundo querendo me envolver. E aí, não, vamos criar um PyLadies aqui em Floripa. Você já criou PyLadies? Você já é PyLady? E aí, assim, eu senti uma energia tão boa vindo daquelas pessoas, sabe? Tão genuinamente querendo me fazer sentir parte daquilo que eu fiquei emocionada, assim. E aí eu comecei a me envolver. Comecei a ir, nunca mais faltei ao encontro, comecei a organizar grupos de estudos de mulheres e ensinar mulheres a programar. Com o pouco que eu sabia já era mais do que muita gente. E aí o Mário Sérgio se candidatou a trazer a Python Brasil para Floripa e eu me envolvi naquela organização. Também, quando começou, eu era a única mulher na organização. Então foi assim um envolvimento de esse grupo de homens que viram e se preocuparam comigo, me trouxe esse mundo novo, maravilhoso de pessoas, e aí comecei a conhecer mais mulheres na área, e que a gente começou a crescer o grupo. E eventualmente um dia a Vanessa, uma pessoa maravilhosa, que ela era gerente de projetos de uma empresa, viu uma apresentação minha de 5 minutos sobre o meu projeto de mestrado e me chamou para trabalhar com ela. Aí eu falei, mas gente, eu não sei o que é nada, eu não sei o que é uma API. Ela não tem problema, o que você faz no seu mestrado é tão complexo quanto o que a gente trabalha aqui. Aí eles me deram uma oportunidade e foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego, assim, foi através desse grupo de pessoas maravilhosas que simplesmente se preocuparam e assim
quando as pessoas falam, tipo, ai, nossa, a comunidade Python é maravilhosa, não é só maravilhosa, sabe? Ela muda vidas. E desde então, assim, isso foi. Agora, no dia 1º de março, eu fiz 5 anos do meu primeiro dia do meu primeiro emprego como desenvolvedora. Desde então, assim, eu trabalho muito próximo da comunidade, trazendo agradecendo por tudo que fizeram por mim, assim, porque basicamente tudo que eu tenho na minha vida hoje, o emprego que eu tenho, até o meu companheiro de vida veio de conhecer através dessa comunidade maravilhosa. Então, basicamente, isso foi até o meu primeiro emprego, assim. E a questão de ter entrado na APIB, na Associação Python Brasil, como para estimular o desenvolvimento da comunidade, tudo, foi só mais uma parte dessa trilha que eu tenho feito de tentar ajudar essa comunidade que me trouxe tanta coisa boa. Eu acho sempre muito interessante como é que as coisas acontecem, né? Você foi para um evento e que você não se achou preparado, não achou que o assunto era algo do teu interesse e depois as pessoas se esforçaram para trazer você de volta e aquilo abriu todo um caminho na tua vida, não só pro lado profissional, mas o lado pessoal também, com relacionamento e tudo mais. Isso é sempre extremamente interessante, você ver como é que a vida das pessoas vai evoluindo, né? E você mencionou um termo aqui que você pudesse explicar para os nossos ouvintes, você mencionou PyLadies. Dá para você explicar para a gente um pouquinho o que é o PyLadies e qual o trabalho que essa organização faz? O PyLadies é uma instituição feita para e organizada por mulheres. Então, é um grupo de mulheres que programam em Python e que estimula as mulheres que já programam ou mulheres que não programam ainda, mas querem programar, a programar em Python. Então, a ideia é criar um ambiente inclusivo e seguro para que as mulheres se sintam mais à vontade. Um problema que existe muito grande é a insegurança. E a comunidade Python, no geral, ela é uma comunidade segura. Ela é um ambiente que você pode ir num encontro que não é do PyLadies e é maravilhoso. E você, como aconteceu comigo, acontece em vários outros lugares. Mas existem algumas barreiras internas nas mulheres que, principalmente para quem está começando, é muito difícil você ir num encontro. Você, como aconteceu comigo, assim, eu fui, mas eu nem sei o que me levou aí, porque é muito difícil. Então, a ideia com o PyLadies é criar esses grupos em que você consegue chamar as mulheres, torná-las fortes para que elas possam ir para grupos que não são necessariamente femininos e se sentirem bem e empoderadas para isso. Então, o grupo ele faz muitos tipos de iniciativa, desde iniciativas como tutoriais até coisas como o apoio mesmo. Então, por exemplo, na Python Brasil, existe um estímulo muito grande para que as mulheres submetam palestras. Então, o grupo PyLadies não só estimula umas às outras, poxa, fulana, eu sei que você está fazendo um trabalho legal nisso, por que você não submete uma palestra? Então, tem esse estímulo, né, de sororidade mesmo, de apoio feminino, mas existe também um apoio prático. Olha, quem quiser submeter palestra, as mulheres mandam as suas propostas no grupo e as próprias mulheres ajudam elas a criarem propostas melhores. Então, é uma rede de apoio que vai além só da programação, vai em muitas frentes. Então, a ideia é justamente criar essa confiança e criar um ambiente seguro. E, na verdade, assim, existem os capítulos oficial, existe a instituição PyLadies, mas qualquer mulher que programa em Python que queira participar e ter uma rede, já é uma PyLady, sabe? Que qualquer pessoa que ajuda a outra já é uma PyLady, porque a ideia da instituição é simplesmente formalizar uma coisa que já é muito comum. E uma coisa que é bem importante falar aqui é que a comunidade Python, ela tem essa preocupação com diversidade e tudo mais, e isso vem muito do criador, o Guido, que o Guido, se você prestar atenção nas palestras dele, principalmente nos keynotes, ele tá sempre com uma camiseta de PyLadies, das PyLadies, ele apoia muito isso. Então, a importância da liderança de área de linguagens de programação, mas de tecnologias em geral, de líderes
se posicionarem a favor de iniciativas de diversidade, sabe? Porque esse grupo é muito forte hoje, mas ele só existe, né? Porque existe um incentivo da comunidade como um todo também, né? De todo mundo fazer parte e trabalhar para isso. Então, o Parleiros é, para mim, um exemplo do que é necessário ser feito para que a gente tenha mais mulheres nessa área. Ô, Letícia, você tem dados sobre como é que está evoluindo a participação de mulheres na área de tecnologia no Brasil com o passar dos anos? Que você mencionou para a gente aqui, você já tem 5 anos que você começou nessa área de programação em Python. Você tem algum dado que você pode compartilhar com a gente? Como é que tem sido essa evolução? A gente tem conseguido trazer mais mulheres para a área de tecnologia? A gente tem conseguido tornar essa área mais inclusiva? Como é que está isso? Conta para a gente, por favor. Olha, eu não lembro exatamente aonde que eu vi isso. O que eu lembro, eu acho que esse dado não é brasileiro, tá? Até onde eu sei, as pesquisas indicam que existem menos mulheres nas áreas de tecnologia ao longo do tempo. Honestamente, eu não sei dizer porque eu posso estar sofrendo de um viés, né, de proximidade, porque eu tenho contato com muitas mulheres e muitas mulheres que programam, então eu posso pensar que isso está evoluindo. E quando, na verdade, é, até onde eu sei, o dado mostra que existem menos mulheres. Eu acho que talvez eu esteja pensando no dado de menos mulheres nas áreas, tipo, indo para a faculdade de ciência da computação. O que eu sei é o seguinte: dado eu não tenho, mas a impressão que eu tenho é que existem algumas iniciativas e algumas áreas que estão melhorando, mas no geral eu ainda acho que existe uma barreira muito grande e existem muitas dificuldades que não só as mulheres, né, as minorias, historicamente minorias, passam dentro da área de tecnologia que elas acabam se afastando. E se afastar não é só se afastar da área de tecnologia, mas se afastar da programação. Então, e muitas mulheres que fazem ciência da computação, por exemplo, acabam deixando o desenvolvimento e vão para áreas que estão envolvidas com desenvolvimento, mas não necessariamente são de desenvolvimento. Então, por exemplo, gerente de projetos e tal. Então, eu vejo que talvez exista ainda. Até onde eu sei, os dados são de que nas faculdades de ciências da computação ainda existe muito poucas mulheres e existe uma diminuição ao longo do tempo. Em termos de mercado de trabalho, eu não tenho os dados, mas eu não acho que as melhoras estão sendo muito significativas. E um dos problemas que eu vejo é porque muitas mulheres estão descobrindo essas áreas nos últimos anos. E as empresas, elas priorizam muito pessoas sêniores, né, pessoas que estão com muitos anos de experiência. E aí tem dois fatores. Primeiro, que muitas mulheres estão começando agora, né? Então você tem que dar mais oportunidade para a base, para quem está começando. E um segundo problema também é a questão de que é muito difícil, pelo menos, por exemplo, para mim, eu já tenho 5 anos de experiência, eu trabalho numa Big Tech, eu não tenho coragem de falar que eu sou uma desenvolvedora sênior, entendeu? Então, existe uma questão de síndrome do impostor muito forte também, que faz com que as mulheres não tentem cargos mais avançados por insegurança. Então, assim, eu acho que a gente tá numa tendência de melhora, eu acho que muita gente tá se preocupando e tá trabalhando para que isso mude, mas a mudança tá muito mais lenta do que eu gostaria que fosse. E o que você acha que a gente pode fazer como comunidade em geral para tentar ajudar isso e tentar mudar esse quadro e trazer mais, não só como você falou, não só mulheres, mas minorias em geral para a área de tecnologia? O que você acha que nós, em geral, como profissionais de tecnologia, podemos fazer para ajudar nisso? Eu acho que são três frentes aí que a gente tem que atacar. A primeira é ensino, né? Então, dar oportunidade a todos e a todas de que tenham oportunidade de estudo. Isso quer dizer pessoas que não têm acesso a um computador, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não tivessem outra maneira de estudar. Então, dar a oportunidade de ensino às pessoas que não têm é a primeira coisa.
A segunda coisa é a questão de você realmente dar oportunidade para quem está começando. Se você quer só contratar sênior e você não tem ninguém que é júnior ou estagiário, você está querendo se aproveitar do dinheiro que outra empresa está gastando para investir naquele profissional ou naquela profissional. Então, dá oportunidade para quem está começando, para quem tem garra de aprender. Uma pessoa, para mim, só é sênior quando ela é boa o suficiente para fazer o que ela tem que fazer e mentorar novas pessoas. Então, dar oportunidade para quem está começando é muito importante. E terceiro é trabalhar nessas minorias a questão da confiança também, né? Então, você tem estudo, tem que estudar muito, tem que... eu não estou aqui hoje onde eu estou sem muito estudo, mas tem que ter confiança, tem que ter um pouquinho de cara de pau para aplicar para vagas que talvez você ache que você não vai conseguir. Não tem problema, você tem que tentar. Então, eu acho que tem essas três frentes aí de trabalho. Estudo, né, dar oportunidade de estudo a todos que querem, dar oportunidade para quem está começando e tem garra, e trabalhar a questão de confiança, né, interpessoal e fazer com que as pessoas... A síndrome do impostor, ela acontece, certo? Todos nós temos em maior ou menor grau. Então, como que a gente trabalha para conseguir superá-la e tá com medo? Vai com medo mesmo. Perfeito, é o popular cai dentro, né? Que não sei se você conhece essa expressão, mas na época que eu morava no Brasil, a expressão que se usava era cai dentro e vamos em frente. Pois é. E Letícia, conta um pouco pra gente, que a gente ouve tanto falar sobre ciência de dados e o papel do cientista de dados. A gente está falando aqui sobre, desde do teu começo com a sonografia, o teu trabalho analisando lá o estágio junto ao porto, o estágio analisando o comportamento das manobras dos navios e tal. Conta pra gente um pouco sobre o que é efetivamente ciência de dados e qual o papel do cientista de dados. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Bom, a gente sabe que, né, hoje, em um ano, a gente gera mais informação do que foi gerada pela humanidade ao longo de toda a sua existência. Então, a coisa que não falta hoje é dado, é informação. A questão é que o que aconteceu é que esses dados, a gente começou a ter capacidade computacional para armazenar os dados, capacidade computacional para processar esses dados, mas existe uma maneira de ser feito isso, né? Então, basicamente, o que aconteceu é que as empresas começaram a perceber que o dado era uma das coisas mais importantes que você tinha. Tão importante quanto o próprio negócio da empresa. Então, você vê empresas hoje como Google, Facebook, o que elas trabalham não é necessariamente com produtos, mas com dados, né? O que você faz com os dados de milhões de usuários? Então, o papel do cientista de dados, ele é uma, vamos dizer assim, até uma evolução da estatística. Ele é uma estatística com esteroides. A ideia do cientista de dados é ser um profissional que tem a capacidade de fazer uma análise de dados, né, trabalhar com informação, de maneira que você possa tirar conclusões sobre esses dados. Então, por exemplo, o que acontece? Você tem uma série de usuários que estão usando o seu produto, você conhece eles. Você pode usar isso para poder, por exemplo, apresentar alguma coisa que o usuário vai gostar. Então, por exemplo, essa é a base dos sistemas de recomendações. Você entrar num site de e-commerce e você comprar uma bicicleta e ele te sugerir um capacete. Por quê? Porque as pessoas que compram bicicletas normalmente compram capacetes. Isso é uma forma de você usar o dado ao favor do seu usuário. Então, a ideia do cientista de dados é ser um profissional que saiba a base de estatística, né? Porque não adianta você analisar dados a seu bel prazer, existe uma área inteira dedicada a como fazer isso, que é a estatística, mas com toda a potencialidade e todo o poder da engenharia de software, né? Do desenvolvimento de software. Então, o cientista de dados, ele tem que ter uma base de estatística muito boa, mas ele também tem que ter uma base de desenvolvimento de software muito bom, né? Então, como que eu torno tudo isso, todas essas ferramentas que eu estou fazendo, escalável, por exemplo? Como é que eu vou levar isso para milhares de pessoas? Talvez milhões, dependendo de onde você trabalha. Então, ele está ali no meio entre a estatística e a ciência da computação. Letícia, como é que surgiu a ideia de criar o Pizza de Dados?
O pizza de dados, na verdade, o que aconteceu foi o Gustavo, a Jéssica e eu, nós éramos muito amigos, a gente se conheceu na comunidade de Python, e a gente estava os três estudando sobre ciência de dados. E a gente percebeu que existia uma falta de material em português na época. E isso a gente está falando de 3 anos atrás, quando o hype estava começando a pegar tração. E aí, a gente queria criar mais material porque a gente falava muito sobre coisas interessantes. Então a gente estudava e compartilhava um com o outro. Falava, olha esse artigo, você viu isso? O que você acha disso aqui? E aí o que aconteceu é que o Gustavo, na verdade, ele propôs um YouTube. E vamos fazer um canal do YouTube. Eu fui super contra. Eu não queria ter que me arrumar pra gravar. E aí eu falei, bom, olha, um canal do YouTube eu não topo não. Mas se a gente fizer um podcast, aí eu topo. E um pouquinho antes da gravação do podcast, eu tinha feito um repositório no GitHub que basicamente juntava material, principalmente em português, sobre a área de ciência de dados. E aí o que aconteceu era que eu queria um link para as pessoas poderem acessar esse GitHub de uma maneira rápida. E o único link data science ponto alguma coisa que estava disponível e que fosse num preço aceitável era o data science ponto pizza. Falei, bom, eu adoro pizza, quem não gosta de pizza, datascience.pizza. E aí esse repositório ele ficou conhecido como datascience.pizza. E aí quando a gente decidiu fazer o podcast e a gente precisava de um nome, a Jéssica sugeriu, bom, então se a gente tem o datascience.pizza, o pizza de dados pode ser o podcast do datascience.pizza. Então, foi uma brincadeira, como é o clima do podcast, que a ideia do podcast é nos juntarmos para conversar sobre um assunto que a gente gosta, com pessoas de altíssimo calibre e de uma maneira descontraída e informal. E foi assim que surgiu a ideia do Pizza de Dados. Muito bacana, é sempre muito interessante as entrevistas que vocês têm no podcast, né? E já está com quanto tempo o podcast agora? A gente fez 3 anos ano passado. A gente, por algum tempo, a gente lançou um episódio por mês, mas 2020 não foi fácil para ninguém, né? Então, esse ano a gente ainda não voltou, tá? Sem episódio nenhum, mas a gente tá com planos já estamos conversando com potenciais candidatos e candidatas. 3 anos. 3 anos ano passado. Como é que pintou a oportunidade de ir para a Irlanda? Bom, a oportunidade pintou porque o meu companheiro, o Marco, ele recebeu uma proposta para vir para cá. Eu tava num momento de carreira, assim, que as coisas estavam bem definidas. Eu tava no meio de uma transição de emprego quando ele recebeu a proposta. A gente conversou e a Irlanda, Dublin em particular, ela tá com muitas empresas, né? Grandes empresas de tecnologia estão aqui, como Amazon, Facebook, Google. E aí a gente olhou, a gente sempre quis morar fora. O Marco teve essa oportunidade. Eu falei, bom, eu posso tentar, né? Eu sou desenvolvedora, eu já estava com 3 anos de experiência. Eu falei, bom, eu vou tentar. Então eu vim com ele. Enquanto eu estava fazendo essa mudança, porque a mudança demora, né? Entre você receber a proposta e toda a papelada sair e tudo. Eu apliquei para um estágio muito interessante, que eu, inclusive, gostaria de falar aqui, porque foi uma oportunidade incrível, chamado Outreach, ele é semelhante ao Google Summer of Code, né, onde você trabalha durante 3 meses sendo pago para trabalhar num projeto open source, de código aberto. E eu apliquei e passei para trabalhar com o pessoal do Jupyter, do projeto Jupyter. Para quem trabalha com análise de dados, o Jupyter é hoje a ferramenta para análise de dados exploratória. Então, enquanto o Marco estava fazendo o processo para vir para a Irlanda, eu estava aplicando e trabalhando com o Jupyter Hub, especificamente. Aí, então, eu vim para Dublin, estava trabalhando nesse estágio, porque eu estava querendo procurar uma boa empresa. Eu falei, bom, eu estou indo para um polo de tecnologia na Europa, eu quero uma boa empresa. E uma boa empresa, entenda-se, uma empresa que me desse a oportunidade de aprender, mas que eu pudesse me sentir segura o suficiente para fazer perguntas e falar as coisas que eu tinha dúvidas, né? Porque o maior problema da transição de carreira não é o que você não sabe, é o que você não sabe que você não sabe. Então, aconteceram algumas vezes dentro da Stripe mesmo, de aparecerem conceitos que eu nem tinha ideia de que eles existiam.
E esse é o maior problema, assim, pra mim. Porque quando você não sabe alguma coisa e você sabe que você não sabe, você pode ir atrás e aprender, né? Então eu estava procurando uma empresa que me desse essa oportunidade de me sentir segura. Era a coisa que eu mais estava preocupada. Então, aí eu comecei eu me dei o tempo de alguns meses aqui para procurar uma empresa que eu pudesse encontrar o que eu queria. E essa empresa foi a Stripe? Foi. Logo nas minhas primeiras semanas aqui, eu fui no encontro de Python, né? Queria me envolver com a comunidade de Python daqui. E eu fui no encontro de Python que foi realizado na Stripe. E dentro desse encontro, eu conheci uma engenheira da Stripe, maravilhosa, uma pessoa incrível. E, e eu comecei a conversar com ela, encontrei com ela em outros eventos, ela me chamou para ir almoçar lá na empresa. E aí é engraçado, né? Eu fui para a empresa, eu sabia que a Stripe era uma empresa grande, conhecida, que estava crescendo muito, mas eu fui por causa de uma pessoa, né? Assim, sabe quando você olha e fala, bom, se essa empresa tem essa pessoa, eu quero estar dentro dessa empresa. E, e realmente eu encontrei tudo que eu queria, assim. Uma empresa que me deu a oportunidade de crescer, de aprender e ao mesmo tempo me sentir segura e ser transparente sobre o que eu sei e o que eu não sei. E eu tô lá, vai fazer 2 anos agora. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a Stripe, os produtos que a Stripe produz e o teu dia a dia na Stripe, e como é que você tá usando ciência de dados na Stripe? Bom, a Stripe ela é uma empresa, em inglês se fala B2B, né? Ela trabalha com empresas, ela vende produtos para outras empresas. Então, na verdade, o que ela faz, o chamariz dela é você consegue pagamentos com 7 linhas de código. Mas hoje, claro que é uma coisa muito mais complexa que isso. Ela, ela criou uma infraestrutura de pagamentos. Então, a ideia é que você tem uma empresa, vamos supor, no Brasil, e você quer vender para o mundo inteiro, você consegue integrar com a Stripe e vender para o mundo inteiro com métodos de pagamentos específicos daqueles países, mas dentro do Brasil. Então, por exemplo, se eu estou vendendo um livro, um e-book, para a Polônia, eu posso vender um livro na Polônia com métodos de pagamento que os poloneses preferem, dentro da mesma integração que eu vou vender para Estônia, ou para Portugal, ou para os Estados Unidos. Então, essa é a ideia, uma infraestrutura econômica mesmo. E claro que hoje pagamentos é só uma parte da empresa, né? A empresa tem produtos como o Atlas, que é você criar uma empresa nos Estados Unidos, o Issuing, que é você usar cartões de crédito direto dentro da empresa, Banking, enfim, tem uma série de produtos, são todas soluções econômicas. Então, é infraestrutura econômica. Ela está entrando no Brasil agora. Eu, particularmente, trabalho num produto novo, então eu não posso falar sobre o que eu faço especificamente. Mas eu faço trabalho de desenvolvimento de software, né, normal. Não trabalho com ciência de dados efetivamente, mas sou da opinião que hoje em dia todo desenvolvedor deveria conhecer um pouco sobre ciência de dados. Porque a gente trabalha com dados, independente se você efetivamente analisa e é um cientista de dados, você tem muitas coisas. Às vezes, mesmo para você decidir, eu tenho 35 features novas que eu posso construir, qual que os meus usuários mais usam? Você vai num banco de dados, você vai fazer um crunching de dados lá para poder priorizar suas tasks, por exemplo. Então, assim, efetivamente eu não trabalho como cientista de dados, eu sou uma desenvolvedora de software. Mas eu acho que muitos dos meus conhecimentos de análise de dados me são úteis por N motivos. E Letícia, você está trabalhando com Python ainda ou você está trabalhando com outras linguagens? O que você pode falar um pouco sobre o toolset, as ferramentas que você está usando? Posso sim. Não trabalho com Python. Eu fiz todo o meu processo seletivo em Python. Então, o processo seletivo da Stripe ele é agnóstico. Você pode fazer na linguagem que você quiser, dentro de um set de linguagens que a gente tem lá. Então, eu fiz todo o processo seletivo em Python. Mas o meu trabalho, eu trabalho 80% do meu tempo com Ruby, 10% do meu tempo com JavaScript, né, front-end. Trabalho eventualmente algumas coisas em Scala, que é uma linguagem de programação que eu tô aprendendo, porque o Ruby ele é muito parecido do Python, assim,
tem suas individualidades, mas ele é uma linguagem de programação muito próxima do Python. O Scala, para mim, já foi a coisa mais diferente, assim, foi a coisa que... Foi a linguagem de programação que eu tive que aprender dentro da empresa mesmo. E conta um pouquinho pra gente sobre como é que é viver em Dublin e como é que é viver na Irlanda, a qualidade de vida e a comunidade de brasileiros lá. Conta um pouquinho pra gente sobre Guinness também. Ai, não gosto de Guinness. Infelizmente, eu vim parar no país da Guinness e eu não sou muito fã de Guinness. Bom, morei em Dublin, eu particularmente adoro, eu tenho uma qualidade de vida muito grande, me sinto muito segura, mas é claro que como qualquer coisa e qualquer lugar, você tem lugares e lugares, né? Vou falar só da minha experiência. Eu me sinto muito bem-vinda aqui como uma imigrante. Eu nunca me senti não bem-vinda, né? É um país muito pequeno, assim, então ele é um país que e é uma coisa assim um pouco diferente. Então, por exemplo, eu moro numa microcidade nos arredores de Dublin que não tem muito delivery, por exemplo. As coisas fecham muito cedo. Então, por exemplo, uma vez eu estava no centro da cidade, eram 11 da noite, numa quinta-feira, eu não conseguia arranjar uma comida depois de um pub, depois de sair de um pub. Ele é um país ainda muito pequeno, mas ele é um país com muitas oportunidades. Tem muita empresa boa, muita empresa de tecnologia. A Stripe mesmo está contratando adoidado aqui em Dublin. Tem muitas empresas investindo no país. Você tem Apple no sul do país. Você tem a Samsung e Ericsson. Acho que até a Huawei está aqui também. E é um país de uma cultura muito bonita, sabe? É uma cultura muito... os irlandeses, eles são pessoas muito alegres. Eu estava vindo recentemente do Brasil para cá, no meio da pandemia, eu estava muito nervosa com a viagem, e o oficial da imigração, que normalmente são as pessoas mais difíceis de você lidar, ele estava me acalmando. Os irlandeses são muito gentis e muito alegres. Eu adoro a cultura deles. É um país muito seguro e muito frio, tá? O verão aqui é 23, 1 hora do dia, num dia da semana, assim, num dia do verão. Ele é um país bem... o inverno é bem ameno, não abaixo de zero, mas o verão é bem ameno também. Então é um país, para mim, é um pouco mais frio do que eu gostaria. E Letícia, falando um pouco mais sobre tecnologia, o que que você admira na área de tecnologia que não é o que você trabalha hoje, mas você gostaria de estar usando aquela tecnologia eventualmente em algum ponto da sua vida? Coisas que eu... Deixa eu pensar. Olha, eu admiro muito as ferramentas de análise de dados, eu gosto, eu achei incrível trabalhar com o Jupyter, eu acho que é um projeto que eu gostaria de trabalhar full time. Eu gosto muito dessa área de análise de dados, né? Como eu comentei, acho que é a minha origem, minha base, e eu não trabalho tanto quanto eu gostaria hoje. Eu gostaria, assim, acho que se eu pudesse pegar um ideal, seria juntar o que eu sabia de oceanografia com o que eu sei hoje. Então, por exemplo, existem muitas empresas que desenvolvem esses softwares de navegação, que são coisas extremamente complexas, que vão com dinâmica de fluidos, foi uma parte que eu estudei muito a fundo no meu mestrado. Então, tem umas coisas, assim, que eu acho interessantes dessa parte de dados para a área de navegação, que eu poderia utilizar tudo que eu sei hoje com o que eu sabia antigamente, que também me fascina e que eu não trabalho hoje. Mas eu acho que assim, a parte mais legal da programação é que você pode usar isso em qualquer coisa, né? Então eu acho que se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com um software de, sei lá, para saúde, eu ia achar um máximo também, sabe? Eu acho que acho que é tudo uma questão do tipo de problema que você tem e se ele vai te dar o que você quer aprender. Porque no fim das contas é isso, né? Você tem o que é o aprendizado para mim. É mais do que a ferramenta em si, é o que eu posso aprender com aquilo. E aí eu tenho uma infinidade de coisas que eu gostaria de aprender. E aprender é sempre fantástico, né? Você vai acrescentando ao teu conhecimento, também compartilhar aquele conhecimento com outros, né? Como você já fez aqui na Python Brasil, outros eventos da tua vida, da tua carreira também. E o Pizza de Dados, né, faz isso sempre, compartilhando o conhecimento com várias pessoas da comunidade aqui. Eu gosto muito de escrever também. Eu acho que para quem está ouvindo e está começando a carreira agora, criar um blog é uma maneira super fácil de, aprender, dois, compartilhar, e três,
ter uma base sua de apresentação de trabalho seu, de conhecimento seu. Eu acho que e com pouca exposição, né? Tem gente que não gosta de dar uma palestra, tem vergonha ou não se sente confortável em falar em público, ou às vezes não quer nem ter o seu rosto divulgado. E ter um blog é uma coisa super boa para você fazer tudo isso de uma maneira até anônima, se você quiser. Você não precisa nem colocar o seu rosto lá. Você antecipou a próxima pergunta que eu ia fazer, que era, eu ia perguntar aqui, nosso grupo de programação tem várias pessoas começando a carreira ou tentando entender se programação é algo que eles querem seguir ou não, tecnologia e tal. E além dessa parte de escrever e tentar, de certa forma, usar isso como alavancar o seu conhecimento, a sua evolução, a sua carreira, você tem alguma outra sugestão para os que estão começando agora e não sabem por onde começar, estão assim meio perdidos, não sabem o que eu estudo, o que eu penso, o que eu faço, que linguagem que eu aprendo, que muito frequentemente eu vejo pessoas querendo aprender Python, C, COBOL, tudo junto, entendeu? Um monte de linguagem ao mesmo tempo. O que você sugere para essas pessoas que estão começando agora? Algumas coisas, tem muitas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma indicação. Eu dei uma palestra na Python Brasil do ano passado só sobre sugestões que eu aprendi ao longo desses meus 5 anos de carreira que eu acho que eu gostaria de ter sabido quando eu comecei. E uma delas foca em alguma coisa, em pelo menos uma tecnologia bem. Eu vejo esse problema, assim, e para mim uma coisa que para mim me ajudou muito foi saber Python muito a fundo. Então, quando eu fui para a entrevista da Stripe, eu acho que por eu saber muito bem Python, aquilo me ajudou muito na entrevista, a eu saber coisas que eram da linguagem mesmo, ao invés de eu saber um pouco de tudo. Eu acho que é muito fácil você se perder no mar de informações, no mar de livros, de cursos, de tutoriais. Então, se eu pudesse dar um conselho, é foco. Dá uma olhada em 5 livros. Achou um que você gostou? Fica nele. Foca nele até você terminar. Vê os cursos que você tem de opção. Gostou de um? Foca nele, vai até o final. Mas agora surgiu não sei o quê. Não importa. Quando você tem uma base, você consegue expandir a partir daquilo. E fica muito mais fácil. O problema é que a gente tenta abraçar o mundo com as pernas e se frustra, né? E isso para mim foi uma coisa que foi fundamental. Eu foquei em Python. Você pode querer focar em JavaScript, ou C, ou C++, dependendo da área que você quer ir, não importa. Mas foca em alguma coisa. Quando você se sentir um pouco mais confortável, aí você pode começar a explorar novas oportunidades. Mas principalmente para quem está começando, que está muito perdido, sabe aquela história? Cachorro com muitos donos morre de fome, porque ninguém alimenta o pobre coitado? Para mim, isso é fundamental. E a segunda coisa também é a questão do blog, assim, eu acho que ter um blog ajuda muito você a se organizar nas ideias, a você organizar o modo de estudar. Então, por exemplo, eu estava estudando Scala. Scala, para mim, foi uma linguagem extremamente difícil. Primeiro porque eu nunca tinha trabalhado com nenhuma linguagem na JVM. Eu não tinha trabalhado com uma linguagem tipada, e eu não tinha trabalhado com uma linguagem funcional. Scala é os 3. Foi o meu pesadelo. E então o que eu fiz? Eu acho que eu parei no 5º ou 6º. Eu fiz blog posts, esse é o meu primeiro blog post. Qual que foi o problema? Eu não consegui achar um material. Então eu coloquei lá tudo que eu analisei e os materiais que eu mais gostei. Aí o segundo post foi, eu aprendi uma coisa, eu ia lá e escrevi o post. E eu tenho, acho que 5 ou 6 posts chamado Minha Saga Aprendendo Scala, em que basicamente é o meu caderno de anotações. Então, para mim, funcionou muito bem essas duas coisas. Focar em alguma coisa e ter um blog para me ajudar e apoiar. E outra coisa que eu queria falar também é que se você está aprendendo a programar, você não precisa virar um programador ou uma programadora. Você aprender a programar dentro de uma área que não é a ciência da computação também é maravilhoso, te dá vários superpoderes, te abre uma infinidade de oportunidades que outras pessoas da mesma profissão não têm.
Então, isso me ajudou muito na oceanografia, mas eu vejo isso em outras pessoas. Às vezes você está numa área que pode até estar saturada, mas a programação vai te dar um diferencial que a maioria das pessoas não tem. Então, não necessariamente aprender a programar significa mudar de carreira, mas pode ser simplesmente uma ferramenta poderosa dentro da onde você já está. E, Letícia, planos para o futuro? Muitos, inúmeros. Meus planos no momento são só sobreviver, mentalmente falando. Acho que tá sendo um período muito difícil para todo mundo e uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço é: tá tudo bem. Tá tudo bem você não dar uma palestra esse ano. Tá tudo bem você adiar os seus planos de ler aquele livro técnico maravilhoso. Tá tudo bem você não se cobrar, porque tá muito difícil, né? Então acho que o meu primeiro plano é esse, assim, é conseguir passar por esse período de estar longe dos amigos, da família, de tudo, e não me cobrar em ser quem eu sempre fui, porque não é um período normal, né? E mesmo que você não seja diretamente afetado pela pandemia, você conhece pessoas que estão sendo afetadas, tá tudo muito diferente. E eu tenho planos, assim, eu gostaria de voltar a trabalhar mais efetivamente no Pizza, voltar a escrever mais para o meu blog. O meu blog é uma coisa que eu adoro fazer, mas ele tem ficado em segundo plano. Eu tô trabalhando nesse produto novo da Stripe, que, se Deus quiser, vai ser lançado esse ano. Então, também poder falar para todo mundo o que eu faço vai ser muito bom. Esse é fantástico e realmente o que você falou tem sido um período complexo para muitos, né? E eu sempre falo aqui em casa que a gente tá muito melhor que muita gente pelo mundo, é um momento de muita dificuldade para muita gente, né? Que tudo melhore para todos, né? Que realmente é complexo o momento que tá se passando, né? E vamos torcer que as vacinas cheguem a todos aí, que tudo melhore em breve, né? E Letícia, uma coisa que eu sempre pergunto aqui aos nossos convidados é: você tem dica de livro, de música ou filme, não necessariamente sobre tecnologia, alguma coisa que você gostaria aqui de compartilhar com os nossos ouvintes? Olha, ano passado eu reli um livro que ele era um dos meus livros preferidos na vida e continuou sendo, e gostaria de relê-lo de novo porque é maravilhoso. É Shogun, de um autor chamado James Clavell, que fala sobre um piloto de barco holandês, ele é inglês, que vai parar no Japão medieval, em 1600. É um livro gigantesco, tem, sei lá, 600 páginas, mas é um livro, assim, que é um ensinamento atrás do outro. Eu amo de paixão. Acho que eu sou mais de livros, assim, então, pra mim, esse livro, assim, foi. Vou dar 3 livros, então, pode ser, ao invés de um filme e uma música? Claro que pode, claro que pode. Shogun, do James Clavell, é com certeza um dos meus livros preferidos. Ano passado eu li um livro que me marcou muito também, chamado O Urso e o Rouxinol, que conta um pouco sobre o folclore russo. Maravilhoso. Nossa, assim, foi um livro que fazia tempo que eu não pegava um livro que me marcava tanto, assim. E um outro livro também que para mim me marcou muito foi Pilares da Terra, do Ken Follett. Muito bom também, que fala sobre a construção de uma catedral na Idade Média. E fala um pouco sobre a Idade Média no ponto de vista de várias pessoas. Então, esses livros aí são alguns dos meus favoritos da vida. Ótimas recomendações aqui, obrigado. E Letícia, você quer divulgar alguma informação para contato aqui? Alguma coisa sobre rede social, Twitter, blog, alguma coisa que você queira mencionar aqui? Eu ia convidar todo mundo a ouvir o Pizza de Dados. A gente está em todas as plataformas de streaming. A gente tem o site pizzadedados.com, onde você pode saber mais sobre o podcast em si. Eu tenho o meu blog. Acho que o meu blog é a melhor maneira de você me encontrar em qualquer outro lugar, que é o Portela com 2Ls.com. Lá tem os meus blogs em português, em inglês, tem contato, tem formulário para me mandar e-mail, tem um pouquinho de tudo lá. Então, acho que se você entrar lá, você consegue me encontrar no Twitter, no Instagram, no Goodreads, se você quiser ver as minhas listas de livros. Acho que é o melhor jeito de me encontrar. E Letícia, a gente passou aqui
pouco mais de 1 hora conversando e passou em 2 segundos. E eu queria te agradecer aqui que você tenha tirado um tempo do teu sábado aí para a gente conversar. Muito obrigado, contar aqui a tua história e me dar o privilégio de ajudar a compartilhar essa história aqui com os nossos ouvintes. Te desejo todo sucesso e muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo aí. Tudo de bom, hein? Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Fico muito feliz de poder vir falar com você, conhecer o podcast tão maravilhoso que eu infelizmente não conhecia, mas agora já tô com alguns episódios lá guardados para escutar. E muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado e forte abraço para você. Tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.